Vamos dar o start aqui, então. Pessoal, muito boa noite. Sejam agora oficialmente muito bem-vindos. Um prazer imenso tê-los aqui com a gente para poder trocar um pouco dessa experiência nesse universo que nós da Sunset somos particularmente apaixonados e com certeza os nossos convidados aí também vão passar um pouco desse mundo, desse universo deles também, com toda a paixão que lhes compete. Então, a gente vai trabalhar bastantão em cima disso. E hoje a gente vai fazer um webinar um pouco diferente daquilo de quem já está nos acompanhando já nesse mês todo, que vê muito nós falarmos, né? O pessoal da Sunset falar. Hoje nós trouxemos grandes amigos, pessoas que a gente tem super admiração, que confiamos demais no trabalho de cada um que está aqui. E a gente fez esse convite. Sabe, calma que eu estou escutando mais microfones aí, gente, espera. E eu me... Cadê? Eu vou pedir só para vocês ficarem com mudo clicado, tá bom? Por favor. Então, e aí que a gente tem um enorme carinho por eles e confiamos imensamente no serviço que eles fazem. Enfim, é isso daí que a gente vai trazer um pouco para vocês. E só eu saio daqui. O mudo não fica, gente. Calma. Amores, eu só preciso que vocês, por gentileza, deixem o microfone mudo. Isso. Valeu, amores. Obrigada. E aí, eu vou pedir para eles, né, se apresentarem, falar um pouquinho da vida deles ali, desse desafio que foi e que está sendo implantar, o porquê que, de repente, viraram a chavinha e falaram, cara, deixa eu ir atrás desse universo lindo, desse universo ágil. Será que isso daqui funciona? Será que não? Como que a gente tem que se transformar? As empresas estão se transformando, o mercado está se transformando. Como que nós também podemos correr atrás de fazer essa transformação? Mas será que essa transformação ela de fato traz resultados? E quais resultados? Enfim, bater um papo bem agradável. Quero muito que vocês possam prestar atenção e assim mergulhar de cabeça nesse webinar para poder aproveitar todos os nossos amigos aqui com todas as bagagens e experiências que eles têm para poder nos ensinar, para poder trocar essa experiência toda aqui com a gente, tá bom? Então, estamos aqui com o Salim Khoury, que é RH da Latam, e aí eu nem vou ficar falando muito, porque eu acho que eles é que falam muito melhor do próprio currículo, do próprio ser, do que eu aqui, tá? Então, é lá da Ford, o André Alcaim, que é do Bradesco, o Paulo Maffei, da FGV, a Silvia Benini, que é também lá do Bradesco, e aí a gente vai passando de um a um aqui, para vocês saberem um pouco do currículo dessas feras que estão com a gente. Primeiro de tudo, o objetivo desse webinar de hoje é trocar experiências na implantação do ágil e lean dentro da empresa, dentro do universo de todos os departamentos que estamos fazendo essa transformação pouco a pouco, e também da transformação ágil e lean dentro do RH, o quanto que o RH está precisando se transformar para poder acompanhar toda essa pegada ágil e lean dentro de todos os demais departamentos. Então, em cima disso que a gente vai falar um pouquinho. Eu, para quem não me conhece, sou Adriane Colossetti, CEO da Sunset, onde faz esse tipo de serviço, né? Treinamentos dentro da linha Lean e ágil dentro das instituições, além de treinar, implantar e acompanhar esse universo todo, essa transformação que a gente brinca que não é tão trivial assim, e vocês vão observar, vocês vão perceber isso tudo, os desafios que a gente enfrenta, quanto parceiros de negócio, quanto consultores que somos dentro das empresas, quanto também das próprias empresas falando, relatando tudo o que eles estão vivendo, da linguagem deles, da forma deles. Então, é mais um bate-papo que a gente vai fazer aqui. Esperamos que, de coração, vocês possam aproveitar cada segundo e curtir muitão dessa jornada que começa agora. E aí, para dar as boas-vindas, a gente começa com o currículo do nosso querido
André Alcaim, meu querido, muito obrigada agora também oficialmente falando, seja muito bem-vindo. Falar um pouco aí do seu currículo brilhante. Bora nós! Obrigado, Adriane. Boa noite para todo mundo, né? Uma honra estar aqui, uma honra esse convite, né? E essa energia toda que a Adriane coloca aqui, né? Quem diria a gente num feriado à noite, vamos aqui colaborar, né? Vamos trocar, vamos avançar. Eu trabalho com isso há estou há 18 anos no mercado financeiro. Trabalho com transformações digitais há mais de 10 anos. Já fiz isso em outros bancos e agora no Bradesco. Sou responsável por essa agenda no Bradesco. Tenho aqui uma super parceira que também está responsável por essa agenda dentro do Bradesco e tem aí uma perspectiva de RH bem ampla aí para trocar com a gente. Bom, sou pai de 2 filhos, eu já vou avisando, porque aqui vai ser mais ou menos a vida como ela é, de repente eles apareçam aqui, então já estou contando para vocês, né, do Pedro e do Isaac. E para mim tem sido uma experiência muito interessante ter essa vida de home office e, ao mesmo tempo, a gente passando pelo que a gente está passando hoje, né, esse impacto aí social que a gente está tendo, né. Bom, gente, aqui eu venho para aprender junto com vocês também. A gente sabe que essa jornada de transformação é aprendizado diário, constante, e vou compartilhar com vocês aí as minhas experiências. Uma honra estar aqui com vocês. Honra é a nossa, meu querido. E eu vou deixar agora, então, o próximo convidado falar aqui, que na verdade é a nossa Silvia Venini, linda, poderosa. Bora! O volume da transmissão? Obrigada pelo linda, poderosa, Adriana. É o que você é. Gente, boa noite, né? Acho que primeiro eu queria agradecer o convite também. Eu acho que quanto mais a gente conseguir aproveitar esse momento para conseguir conhecer gente, trocar coisas e fazer coisas diferentes, acho que a gente vai ter ganhos, né? Acho que esse currículo que está aqui ficou imenso. Como o André adiantou, eu sou parceira dele aí na transformação Lean Digital do Bradesco, com foco maior dentro do ecossistema de recursos humanos, né, na gestão de capital humano. Costumo brincar que essa coisa da transformação, ela me persegue, assim, em algumas frentes que eu venho participando já há alguns anos dentro do banco, aí são 18 anos dentro do Bradesco. Eu sempre acabo me envolvendo com alguma coisa de transformação, e aí entra o ano, eu faço aqueles pedidos de ano novo, né? Peço estabilidade, um pouco de tranquilidade, e aí alguém me enfia em outro projeto de transformação e a gente fica nesse looping, né? Eu sou mãe do Yuri, ele vai fazer 2 anos agora em isolamento social. Eu fiz um esquema bombástico para fazer com que ele dormisse antes das 8. Então eu quase dopei o menino, deixei ele sem dormir de dia, enfim, para eu conseguir estar aqui um pouco mais dedicada com vocês, tá? Estou aqui para aprender, eu acho que a gente vai ter mais trocas de angústias do que talvez de boas práticas, mas acho que são as tentativas que a gente vai trocando e juntos vamos chegar no denominador comum, né? Então, só agradecer aí todos que estão aqui com a gente e a Adriana, principalmente, pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso de estar aqui. Eu vou seguir aqui com as apresentações, depois eu vou voltar aqui para Carla se apresentar também do nosso time da Sunset, para poder falar um oi aí para a galera e falar um pouquinho também aí do seu currículo, da sua experiência, para a gente poder bater essa bola hoje aqui, bem gostosa. Gente, obrigada, viu, Sil, pela manobra toda aí. Puxa, sem palavras, só gratidão. Não, é pro meu bem, não é pro de vocês, não. Tá tudo certo. Valeu, muito obrigada mesmo, de coração. E aí, vou dar a palavra ao nosso querido e excelentíssimo Paulo Maffei. Aí, acho que tá mudo. Paulo? Pelo convite. Agora chegou, veio. Acho muito bacana aí ter pessoas com um sorriso tão bonito que nem vocês, né, que energizam aí qualquer ambiente, né? Sou casado há 40 anos, né, com a mesma mulher, bem claro isso.
né? Ó, Sou pai da Beatriz, que sexta-feira, agora passado, se casou. parabéns! Parabéns! No meio dessa confusão toda, ela decidiu, já estava tudo acertado, casou-se e a festa a gente vai fazer quando for possível, né? Então, estou muito orgulhoso dela também, muito feliz em estar aqui, pessoal, né? Eu trabalhei durante 36, quase 37 anos como executivo, desses 37 anos, 15 como CEO de algumas empresas. E para mim é muito importante estar aqui para ouvir e aprender com vocês também, né, sobre essas metodologias todas. E, se possível, passar um pouquinho do que eu vivenciei, passar a visão e as preocupações, não querendo generalizar, logicamente, as preocupações básicas de um CEO com relação ao RH, né? Ou seja, a minha visão é um pouco de fora para dentro, no sentido de efetivamente estar contando muito com o RH como um parceiro estratégico e como o braço direito da companhia. Então, acho que vai ser um papo muito bacana. Agradeço muito a gentileza do convite. nós é que agradecemos por ter aceito esse convite e nos dado a honra também aí da presença de cada um de vocês. Nós somos muito gratos mesmo, de coração. Obrigada. E aqui, Salim Kouri, também o nosso excelentíssimo parceiro aí, super gente boa também, assim como todos que vocês já estão ouvindo aqui. Acho que vocês vão ficar encantados por todos, com certeza. Salim, a palavra é tua, meu amigo. Oi, gente, boa noite. Feliz de estar aqui com vocês. Agradecer aí a você, a Adriane e a Kleber pelo convite, poder compartilhar um pouco aí da nossa história. Eu tive que domesticar só o meu cachorro, né, para estar aqui, tá lá embaixo, né, quietinho, vendo alguma live, né, mas estou bem feliz. A minha história, ela não começa no RH, a minha história ela começa no marketing. Eu fiquei 7 anos trabalhando como marketing. Antes eu já tinha até morado no mosteiro, trabalhado em mosteiro, vivi algumas experiências bem inusitadas na minha vida profissional. Depois eu fiz uma migração para RH, que tinha aí 12, 15 anos, né, atuando em várias áreas, né, em várias empresas, em vários negócios em transformação, vivenciei diversas transformações, crises, né, e momentos muito delicados como que a gente está vivenciando hoje. Atualmente eu trabalho na Ford, eu sou responsável do México para baixo de uma área que a gente chama de talent. Essa área ela cuida da jornada do empregado num foco mais soft, ou seja, employer branding, recrutamento e seleção, cultura organizacional, treinamento e desenvolvimento, toda a parte de diversidade e inclusão, talent management e analytics. Então, a discussão sobre ágil ela é muito forte na nossa organização. Tem até a Jussara Saad aí conectada do nosso time, se qualquer coisa ela me ajuda. E a ideia, de fato, é que como uma organização, né, tão tradicional, uma organização, né, que foi um símbolo, um ícone de uma revolução, né, que é a segunda revolução industrial, vem vivenciando essa história para se tornar, a gente até brincou um pouco antes, nessa empresa 4.0. Né? Então, eu acho que estou muito feliz de poder compartilhar, de aprender. Para mim também é sempre um aprendizado. Eu acho que a gente não tem receitas prontas, né, mas a gente vai construindo aí o que faz sentido para a nossa cultura, para a nossa organização, para o nosso negócio, né? Brigadão por estar participando aqui com vocês. Que delícia! Nós é que agradecemos mais uma vez. E para a gente poder terminar aí o ciclo de aprendizado, ai meu Deus, de apresentações. Cá, minha amiga, com você a palavra. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Bom, eu sempre trabalhei em recursos humanos, há mais de 15 anos, trabalhando em RH, e desde dezembro do ano passado estou trabalhando juntamente com a Adriane na Sunset, misturando essa parte de tecnologia e RH, essa mudança de mindset também, porque dói um pouco, né, Adri? Eu falei para a Adri, eu nunca tinha ouvido falar essas sopinhas de palavras, né, totalmente diferente, mas estou amando, estou adorando. É muito bom. Adoro lidar com pessoas, então isso está fazendo toda a diferença. Porque a gente tem muito contato, né, desde o discurso, a implantação.
E é isso aí. É isso aí. É uma delícia tê-la também conosco no time. Com toda certeza faz muita diferença. E são pessoas que amam pessoas. E eu acho que nesse universo do ágil, nada melhor do que isso, né? Porque essa sopa de letrinha que a Ká colocou, né? Lean, Scrum, e Sprint, e reunião diária, e sei lá, Inception, e tudo que a gente vive mergulha. Se nós não conseguirmos lidar ou tocar um coração de um humano, fica muito difícil conseguir promover mudanças que a gente vai precisar para isso tudo acontecer. E aí a gente começa com o André. Eu vou pedir para que ele possa contar um pouquinho desse universo, né, de como que chegou a isso daí, André. Como que a gente pegou e começou a fazer essa transformação num banco tão grande, também tradicional, e que aceitou essa mudança, que aceita de braços abertos, que tem os colaboradores que são assim super abertos a essa transformação, né? Então, conta aí para nós um pouquinho disso, dos desafios, né? Primeiro, acho que se a gente começar mostrando um pouquinho, né, do que levou o querer mudar, porque uma coisa é você fazer a transformação numa empresa como um todo, e aí só para vocês entenderem um pouco a dinâmica. Depois a gente tem todo o nosso, né, o time aí que já se apresentou para poder falar, cara, e depois disso tudo, de todas as mudanças que foi promovida e que está sendo promovida dentro das organizações, os RHs tiveram que se reinventar, eles tiveram que ir atrás também de entender esse universo e como que eles estão se reinventando, qual está sendo os desafios, quais estão sendo as dores, e quais estão sendo as dores também aí do André, que está representando para nós essa história linda de começar uma transformação e que não é tão trivial assim, a gente leva anos para fazer alguma mudança, né? Então eu quero deixar a palavra aí contigo, meu amigo. Tá bom. Bom, maravilha, gente. Bom, o que a gente pode compartilhar, o que a gente tem visto, né? A gente sabe que, fazendo o link com a proposta da nossa conversa aqui hoje, pessoas, né? Começa tudo com pessoas. Então, agentes de transformação estavam se questionando, né? Há mais ou menos uns 2 anos atrás, a gente iniciou um debate. Eu acho que toda grande organização, pequena organização, média, assim vai, existe lá aquelas pessoas que ficam incansavelmente buscando melhorar, né? Melhorar a nossa vida, melhorar a nossa rotina, melhorar o dia a dia. Estes são os agentes de transformação. E, de alguma forma, eles vão conectando mais pessoas, vão conectando pessoas que têm pensamentos em comum, e elas vão construindo essa corrente de discussão interna. Ao mesmo tempo, o mercado ele provoca isso também, né? Então, o Bradesco tem um foco aí nos seus clientes de varejo, e isso ele vinha já observando, né? Entendendo como o mercado estava se movimentando, e a gente está vendo aí. Tem as fintechs, tem as startups, tem, né? E assim vai, os nomes variados aí. E elas utilizam técnicas um pouco diferentes, né? Elas têm a condição de fazer isso. E a gente tem também aquela questão de estar sempre conectado com o que está acontecendo no mercado. Há 2 anos atrás, a gente começou um fórum de discussão lá muito forte no Bradesco, nos labs, né? Porque se você hoje imaginar o ecossistema que é o Bradesco, lá existe tudo que vocês possam imaginar, né? De tudo quanto é tipo de ferramenta, de prática, de método, mas mesmo assim é uma organização ainda tradicional, que tem suas estruturas ainda muito pautadas no seu contexto tradicional. E ali a gente olhou e viu como que a gente consegue, né, ressignificar o que é colocar o cliente no centro, né? E para nós foi um momento crucial, né, de tentar entender que não bastava nós termos o foco no cliente, né? A gente tinha que ir além disso. A gente tinha que aprender qual que era o foco do cliente.
E aí a gente começou a fazer uso dessas técnicas do Lean e do Ágil. O Lean e o Ágil, essa combinação que, né, de anos para cá tem dado respostas muito significativas, muito impactantes no mercado, trouxe respostas para tudo aquilo que a gente precisava fazer, no sentido de trazer respostas para os problemas do cliente, né? Uma organização que não resolve os problemas do cliente lá na ponta, ela sofre muito depois. E a gente tem que não só resolver e encantar o cliente. Então, a gente viu nessa jornada de transformação Lean e ágil muito do que a gente precisava. A gente estruturou isso há 2 anos atrás e começou essa jornada. Começamos com um case, a gente deu um foco em clientes alta renda e lá a gente construiu um núcleo de conhecimento nesse sentido, aonde em pouco tempo a diretoria executiva se encantou com o modelo de trabalho. No início das discussões, a compreensão não foi tão fácil. As discussões elas eram ainda muito pautadas com todos os critérios que vêm do gerenciamento de projeto tradicional, a gestão de risco tradicional, a gestão financeira orçamentária tradicional e até as previsões futuras dos projetos, muito no modelo tradicional. Esse safety, né, que esse grupo conquistou em dar resultado rapidamente e criando um modelo de quebra de paradigmas, acabou trazendo uma resposta que eles estavam esperando para encantar o cliente, né? Para conseguir ter respostas que eles não tinham no modelo tradicional. E respostas realmente com dados, né? Respostas mensuráveis, o que a gente sabe que é um desafio. E acabou que em 6 meses nós tínhamos um bloco na diretoria executiva do Bradesco que já declarava abertamente de que eles tinham encontrado uma rota, né? Tinham encontrado um caminho para fazer essa transformação digital acontecer. E aí ali a gente estruturou essa jornada. Ali a gente montou o que hoje a gente chama de um Lean Office, a gente montou o que a gente chama hoje de um People Office, representado aqui, a Silvia está aqui para falar um pouquinho sobre isso. E a gente montou diversas. No Bradesco a gente usa muito o termo vilas, né? O que no mercado é mais comum são as tribos, né? Lá acabou que pegou esse nome, é um nome comum lá. E hoje a gente está com uma jornada bem interessante. O empreendimento ele tomou um volume e as coisas estão acontecendo aí. A gente sabe que não são conversas fáceis, né? Mas o bacana é que a gente está com um time muito interessante trabalhando nesse contexto, né? Hoje aqui eu represento uma jornada, mas dentro desse Lean Office tem pessoas extremamente capacitadas, pessoas profissionais brilhantes lá que estão realmente levando aí, se inspirando e transformando o banco. Isso tem sido muito gratificante, né? Você ia comentar alguma coisa, Adriane? Não. Eu estava aqui confirmando. É verdade. Eu fiz isso lá com vocês. A gente, né? E dentro dessa jornada, a gente, né, primou por 2 grandes pilares. A gente, sim, fazer com que o negócio tenha agilidade, o negócio seja ágil, e a gente realmente impacte o cliente, né? A gente ressignificar o que é colocar o cliente no centro. Esses são os nossos 2 grandes pilares. E a gente sabe que o RH, dentro dessa jornada, ele vem com um papel de curadoria, né? Quando a gente senta para falar de papéis e responsabilidades, quando a gente vem falar sobre carreira das pessoas, quando a gente vem falar sobre avaliação de desempenho, né? Então, toda essa visão, a gente hoje sabe que se o RH não tiver embarcado nesse contexto, não vestir o sapato desses times que operam em sprints, que são times multidisciplinares,
que ele se propõe a romper as barreiras dos departamentos dentro de uma organização, muitas vezes na confiança, muitas vezes naquela visão né, de acreditar mesmo, fazer um voto ali de vamos encarar esse desafio, apesar da instituição ainda estar organizada de uma outra forma. Então, tudo isso, se você não tem ali uma estrutura de RH que está olhando para isso e está encontrando caminhos para que a gente traga respostas para isso, você vai ter um efeito rebote depois que você passa um determinado tempo. E isso é extremamente perigoso, né? Você está lá caminhando com diversas squads, vilas, tribos, um volume de pessoas bem grande envolvido no empreendimento e você não tem respostas de RH para dar para essas pessoas e a tua empresa ainda na sua estrutura de avaliação, do funcionalismo, de organização, ainda está totalmente estruturada no modelo antigo, as pessoas elas acabam frustrando, né? Porque elas não vão ser avaliadas da maneira correta, não vai ter aquela meritocracia, não vai ter o reconhecimento. Os papéis e responsabilidades que elas já exercem não são mais aqueles que estão na folha de pagamento há muito tempo, e isso pode causar um impacto que, né, seja muito negativo. E o RH dentro embarcado nessa jornada, ele te dá esses caminhos, ele traz essas soluções. Nem que essas soluções sejam construídas em conjunto ao longo da jornada, né? Que é muito da experiência que a gente está passando lá agora. Mas eu vou deixar agora o grupo comentar um pouco também, né, Adriana? Não vou, né, tomar o tempo todo aqui do pessoal. Vamos lá, né? Aqui a gente está aqui para trocar um pouco mais, né? Exatamente. Aí dentro até desse universo todo, né, dessa mudança, dessa transformação que o André já está colocando aqui para nós, que não é trivial, né, André? É bem desafiador, porque que envolve pessoas, envolve cultura, e aí né, assim, ó, é comer pela beiradinha e de pouquinho em pouquinho conquistando o espaço, conquistando, mostrando com resultados que de fato isso faz sentido. Essa mudança de fato traz resultados que nós queremos, que nós buscamos tanto. E isso daí, que o André já deu até o gancho, impacta diretamente com o pessoal do RH. E aí a Ká, né, que vem aí de um RH bastante tradicional também, né, Ana? E agora, e vive esse negócio do ágil junto com a gente, do Lean e tudo mais, tá vendo, tá vivenciando isso, essa transformação toda, e aí a gente joga também agora a bola para os nossos amigos, né, a Silvia, o Mafei e o Salim, para poder conta pra gente aí, socorro, como é que vocês estão se virando nos 30 para poder dar esse amparo todo, esse suporte todo para uma instituição, para uma empresa que seja de pequeno, de médio, grande ou gigante porte, como eu chamo, né? Essa instituição que eu amo tanto de paixão também. Como que é que a gente consegue fazer isso daí? Qual é o desafio? Quais são as dores que vocês estão vivendo? Eu acho que eu vou emendar aqui com o André, Adriana, porque ele já me deu a deixa, né, falando um pouquinho dos desafios, né, André, que a gente tem lá como RH. Eu acho que vocês devem imaginar, né, pela perspectiva de que a gente, sendo uma empresa tradicional, normalmente um dos departamentos mais tradicionais que a gente tem de manutenção desse status quo tende a ser o RH, né? E a gente vem como recursos humanos do banco a uma jornada de transformação também interna há algum tempo. Mas acho que quando a gente olha para o tamanho do desafio dessa transformação organizacional, a gente tem 3 perspectivas, né, que a gente costuma compreender. Primeiro que é a gente não ser o RH que chega depois, né? Acho que de alguma forma, como o André trouxe, a gente conseguiu chegar a tempo de ser também um agente de transformação e ajudar no protagonismo dessa transformação como organização. Então, a gente sai da perspectiva do RH que é demandado para o RH que constrói junto, que eu acho que já é uma mudança de comportamento desse mundo, né, do ágil e do Lean, que é esta construção conjunta. Eu acho que a primeira perspectiva é a gente conseguir fazer isso juntos
com a transformação e conseguir, vivendo e fazendo junto com a transformação, adaptar aquilo que a gente oferta como recursos humanos a essa nova forma de trabalho, né? A gente costuma dizer que o que a gente vai ter dentro de um banco deste tamanho não é 100% das estruturas trabalhando desta forma, né? A gente ainda vai ter estruturas rodando e trabalhando no modelo tradicional, a gente ainda vai ter algumas frentes, talvez, trabalhando no modelo projetizado, e a gente vai ter esse movimento que a gente ainda não tem dimensão de qual é a escala que ele vai chegar, a gente espera que seja muito grande, mas que vai nos exigir uma terceira forma de administrar o trabalho, né? Então, o exercício para dentro de RH, quando a gente senta à mesa junto com a transformação, é ver, ok, quais são os novos produtos e serviços de recursos humanos que eu preciso colocar nas minhas prateleiras para servir esse novo momento, né? Então, acho que essa é uma das perspectivas. E aqui eu não estou falando só de os produtos convencionais, né, de RH, é até compreender se os produtos que a gente tem hoje, se os serviços que a gente oferta fazem sentido para essa nova forma de trabalho. Se as avaliações que a gente tende a exercitar precisam ser feitas da mesma forma, né? Se o que eu capacito, se o investimento que eu faço precisa ser feito no mesmo formato. Então, efetivamente, inclusive, questionar para dentro de casa, para dentro da gestão de RH, se o que a gente está entregando vai gerar valor. E aí eu abro para outros 2 desafios aqui, que acho que vem com a transformação do Lean, do Ágil, e acho que já vinha sendo carregada pela transformação digital como um todo, né? O input da 4ª revolução, que é como a gente faz com que o nosso RH também seja mais ágil, para conseguir acompanhar a evolução do negócio, né? Acho que a gente sai daquele RH passivo e estratégico para o RH que cria valor. E aí este RH que cria valor, ele precisa estar muito conectado com a necessidade do negócio. E na velocidade que o negócio precisa receber os nossos entregáveis, a gente também precisa começar a mudar a forma com que a gente trabalha e começar a ser mais ágil, né? Então, acho que pela perspectiva de recursos humanos do banco, acho que estes 2 desafios ficam muito gritantes. Acho que o primeiro, ele não é mais fácil que o segundo, mas o segundo, ele requer uma transformação nossa também como ecossistema, né, de capital humano. Então, é como se a gente fosse embebedado da transformação que o banco está vivendo. Acho que a terceira perspectiva que converge com parte do que a gente está falando aqui é a mudança do mindset nosso também de falar do cliente no centro, né? Acho que não é fazer RH para o RH mais, mas é cada vez mais usar a mesma perspectiva que o Ágil tem de ter o cliente no centro para a gente pensar na experiência do nosso funcionário, e aí não é o employee experience pura e simplesmente pelo branding que a gente quer gerar com isso, mas efetivamente para que a gente consiga exercitar a adequação do produto ao ciclo de vida, ao que a gente tem de jornada para oferecer. Então, acho que é uma cadeia de transformação que começa lá, e aí, só fazendo o parênteses, a gente hoje tem um grupo dentro do RH que é o People Office. Eu tenho algumas pessoas do meu time aqui que, se quiserem também contar um pouco da história, fiquem à vontade. E este grupo de People Office, ele tem a função de atender aquele grande primeiro desafio, que é como a gente faz isso para as nossas vilas, né? Para as pessoas que estão lá na transformação. Mas tem aí uma segunda missão, que é conseguir embebedar o ecossistema de RH dos outros 2 desafios. Então, a gente está numa jornada de aprendizado, a gente não tem muitas respostas ainda. A gente está tentando aplicar as metodologias lá como RH para entregar os nossos produtos. A gente está tentando ao máximo viver a realidade, se aproximar de quem está atuando, para conseguir criar produtos que sejam autênticos para aquela realidade, não simplesmente que atendam uma necessidade de cumprimento de prazos de recursos humanos, né? Que a gente fica com essas cordas no pescoço muitas vezes, mas estamos numa jornada de aprendizado gigantesca lá, nessas 3 perspectivas. É aquele negócio, né, que a gente fala de entregar valor, né, que vocês colocaram aqui muito bem.
O que é esperado do universo ágil? Que nós, de fato, consigamos entender o que o nosso público, o nosso cliente, né, o nosso público-alvo quer, para que a gente possa desenhar o nosso produto, o nosso serviço para eles. Então, só disso daí, né, Sil, que você já colocou, o quanto que vocês estão se inteirando, o quanto que vocês estão se conectando, ficando mais próximo às pessoas que são, de alguma forma, um público-alvo do RH, né, o seu cliente-alvo, e você conseguir entender as dores deles, e entender quanto o RH de uma empresa pode suportar, sustentar tudo isso, pode fazer a diferença. Né? E acho que tem um ponto aqui, Adriana, que a gente tem muito cuidado para conseguir fazer esse desdobramento, tendo consciência de que assim, a gente tem uma jornada que a gente tem que garantir, que é a do funcionário, que é o olhar para o indivíduo, mas a gente, como RH, tem que ter uma jornada para garantir o negócio. Então, assim, acho que tem uma perspectiva que sai do conceito de, pô, não vamos gerar engajamento, né? Que é super importante para a entrega de valor do ágil, mas para a gente também conseguir apoiar a estratégia do negócio, de escalabilidade do programa, de como a gente encontra mais perfis dentro da organização para isso, de como a gente cria estratégias para ampliar o programa dentro de uma organização deste tamanho. E aí que saem dos produtos e serviços só de RH, né? Eu não vou entregar. Então, assim, a gente está fazendo o exercício de tentar descolar isso, inclusive nos nossos backlogs dentro de People Office, que é uma agenda estratégica, que é como é que a gente acompanha a jornada do business e está junto com ele para desenhar a forma como isso vai acontecer, e como eu faço ali um backlog da jornada do indivíduo que está vivendo aquele dia a dia, que eu tenho que ajustar a forma, os meus serviços de RH, aquela forma de trabalho, né? E, de novo, não tenho resposta para nenhuma das duas, mas a gente está mergulhando e tentando aprender muito e cada vez mais, e acertando e errando e fazendo ciclos curtos e tudo aquilo que todo mundo que está aqui sabe bem como funciona. Exatamente. Ô, Sil, você consegue falar aqui para nós, né, qual a melhor forma aí de avaliar o desempenho individual dos times ágeis? Não precisa ter uma resposta, não. É aquele negócio. A gente já conseguiu chegar nisso, a gente já está trabalhando essa ideia, já está no radar. A gente tá, Adri. Acho que tem aqui, foi muito interessante, porque a gente fez uma estratégia dentro do People Office que por algum tempo não foi tão bem compreendida, nem para quem estava fora e nem para quem estava dentro do RH, que embora a gente fosse rodar todos os ritos, né, do ágil, e fosse exercitar isso, tentando ser uma equipe autônoma, não fazia sentido eu discutir escala de um programa de transformação dentro do banco se a gente não trouxesse as áreas especialistas do RH como parte dessa rede. Uhum. Esta é a forma de contaminação que a gente tem, e essa é a forma que a gente consegue garantir escalabilidade do programa ao longo do tempo. Eu poderia criar ali pequenos produtos ou pequenos serviços que atenderiam temporariamente um grupo de pessoas, mas isso não traria para a gente a sustentabilidade de escala. Então, a gente trouxe e está trazendo ainda as áreas especialistas para conversar, para sensibilizar, para começar a exercitar o trabalho. E a gente teve uma surpresa muito feliz quando a gente fez isso com um time que é o time especialista pelas avaliações, seja de competência, de potencial, de desempenho, que eles super se engajaram, foram estudar a fundo e estão buscando uma solução para a gente, muito na perspectiva que corrompe a avaliação pela liderança formal, que sustenta uma autonomia do indivíduo à luz dos ciclos curtos de entrega que ele precisa ter. Então, a gente está imaginando algo que consiga validar a performance das sprints, a performance dos camps que essas pessoas vão entregar. A gente não está falando mais nas avaliações de longos ciclos, avaliações anuais de desempenho. Começamos uma discussão que desmistifica também as avaliações pelo gestor. A gente está falando em todas as discussões das avaliações acontecendo no modelo 360, com autonomia para a sustentação da colaboração, né, para a gente conseguir impulsionar o comportamento colaborativo e não competitivo deste time. Então, este é um pouco do caminho do nosso MVP de avaliação que a gente está construindo, né? Ele está vindo muito neste olhar. É óbvio que a gente tem como
não sei nem se é desafio, se é muro, se é impedimento, se é bloco, o movimento da gente reduzir a hierarquia dentro do banco, né? Nós somos uma organização, até por estrutura funcional, extremamente hierarquizada. E aí, quando a gente tem que ressignificar essa hierarquia para olhar para essa avaliação de outra forma, ir lá para frente, à luz desse desempenho, discutir reconhecimento, orçamento para reconhecimento, a gente tem que estar com essa parte muito bem azeitada para ter segurança para esses times no momento posterior, né? Mas esse é um pouquinho do que a gente vem discutindo, imaginando para experimentar aí no segundo semestre, se der tudo certo. Amém. Né? Silvia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que foi para a equipe de RH essa mudança, né, do RH tradicional para o ágil? Eu não sei se a gente entendeu ainda, Carla. Eu acho que para a gente... Estão no processo ainda de mudança. Eu acho que a gente está no processo. Para o time, assim, para o grupo do People Office, acho que a gente conseguiu ter um grupo de pessoas ali que captou muito bem como era a forma da gente fazer isso. Acho que a gente demorou um pouco para entender como é que isso convivia com o modelo tradicional, e não vou falar para você que eu não sinto as mesmas dores, às vezes, de quem está rodando lá nas vilas, porque eu sou funcionário tanto quanto, vivo o cenário tanto quanto, e tem um grupo trabalhando comigo no mesmo cenário. Então, acho que neste ponto a gente teve uma adaptação, acredito que a gente está com o People Office desde outubro, acho que a gente até dezembro deu uma rateada, tentou entender o que a gente estava fazendo ali, para que a gente servia. Estamos tentando acelerar muito a nossa formação no método, para que a gente tenha muita expertise em aplicação do método na realidade de RH. Então, esse é um ponto que a gente está começando a dedicar mais esforços do time agora. Mas eu acho que o grande ponto é quando a gente faz com que o RH entenda esta posição. Eu acho que isso a gente está numa jornada ainda de aculturamento. As pessoas muitas vezes não entendem muito bem o que a gente faz. A gente tem algumas dores no sentido, isso é, sabe, o People Office é o quê? É área de inovação? Aí não é. É área de projeto? Não é. E vocês fazem o quê? Vocês cuidam vocês são consultores de RH da Vila? Não somos. Então, a hora que a gente começa a contar um pouco dessa história, agora a gente também percebeu, e nas últimas semanas aí a gente percebeu uns gargalos nesse sentido. Mas acho que o grande desafio não é para o time. Acho que o time a gente tem um desafio de método que a gente precisa acelerar. Mas acho que tem muito desafio ainda de disseminação dessa cultura para dentro do próprio RH. Acho que estamos neste desafio agora. Silvia, se me permite fazer um comentário aqui? Viu, Carla? Não, André. Você fez a pergunta, né? Eu vou falar de quem está olhando o impacto do trabalho que o RH está fazendo nessa perspectiva ágil, né? Nós temos um escritório chamado Lean Office que a gente mobiliza esse escritório para conseguir ajudar os empreendimentos do banco a se tornarem lean e ágil, né? E a gente geralmente leva esse grupo, esses profissionais, e ajuda nessa jornada de transformação. Então, tem a área cartões, tem a área de canais, tem as áreas, e a gente entra lá com esse escritório e pega na mãozinha e vamos em frente, que é muito o que a Sunset faz, né? Uhum. Nós tínhamos um onboarding, a gente dava um kit para eles e a gente ajudava eles nesse movimento, né? Nós, Lean Office. O People Office entrou no jogo, conforme a Silvia falou, em outubro do ano passado, e veio elaborando diversos trabalhos para fazer com que o RH seja o curador em determinados movimentos. E para mim, um desses movimentos é ressignificar o papel e a responsabilidade das pessoas dentro dessas squads, né? Então tem lá um Product Owner que você quer que ele desempenhe a função. Como que eu vou deixar claro para ele qual é o papel e a responsabilidade de um Product Owner, o comportamento dele dentro de uma sprint, o mindset que ele tem que ter em fazer aquilo ali acontecer, né? Eu sou de sistemas, né? Minha origem é
sistemas, né? Eu não sou RH. Então a minha linguagem, a linguagem do André, quando faz um onboarding é uma coisa. Agora, quando é o RH que vem e faz um onboarding, o Bradesco ele tem a Unibrage, que é uma universidade fantástica, gigante e tal. E o People Office, ele fez uma conexão interna nas engrenagens da instituição e trouxe a Unibrage, trouxe o RH, trouxe e compôs um onboarding numa perspectiva RH, né? E assim, foi um onboarding que encantou as pessoas, um onboarding que tinha um safety, sabe? Tinha uma visão clara de mudança de comportamento, não é simplesmente eu te dar aqui um job description e você vai sair daqui executando. Então construíram com um começo, um meio, um fim, uma história, uma narrativa. As pessoas, eu peguei alguns feedbacks das pessoas que participaram desse onboarding, o depoimento delas foi assim, agora eu entendi o que é a transformação. Eu conectei, para mim fez sentido agora. É diferente de um cara de sistemas ir lá e dar o recado, e vem o RH e dar o recado, é outra coisa, entendeu? Então, para quem está de fora, a Silvia está tão envolvida, né? Mas para quem olha de fora, percebe que quando o RH entra em campo, é diferente. Tá? As mudanças vão acontecendo aos poucos, né? É totalmente diferente. Totalmente diferente. Legal. Muito legal. De pouquinho em pouquinho, com tanta história rica que eu vou falar assim, gente, vamos fazer uma live por dia? Para poder contar tantas coisas boas que vocês têm para poder nos contar. E aí eu vou dar um pouco também da palavra ao Salim, e depois eu vou passar para o Paulo Maffei, para que eles possam também trazer dentro desse universo que vocês estão contando. Olha lá o bebê! Olha que pequeno! Que coisa linda! Zé, é para alegrar a nossa noite, gente. Muito bom. E aí, a gente traz um pouquinho, né? Dentro dessa linha, desses desafios todo, que não é trivial, né? Não é assim, eu falo que muita gente, infelizmente, assim como aconteceu com várias profissões, o coaching, por exemplo, né? Que muitas pessoas, que nem de pessoas gostam, mas vou nessa onda porque tá ganhando dinheiro, eu vou surfar. Muitas pessoas, infelizmente, estão surfando numa onda de ágil, né? De consultorias, eu digo assim, sem nem saber a responsabilidade que tem na mão, porque se alguma empresa, né, uma consultoria chegar para apoiar uma empresa dessa, fazer uma transformação dessa, e não cuidar da parte pessoas, a resistência vai ficar gigantesca. E quando essa resistência, que já é normal a gente encontrar alguma resistência nessa transformação, e quando a gente não cuida dessa resistência, muita gente chama a Sunset para poder cuidar do depois, né? Então, algumas pessoas pegam e falam assim, passou tal consultoria aqui, e aí a gente chega, mano do céu, quando chega nisso, a gente já tem problemas de pessoas tão fortemente acontecendo, por uma resistência ainda maior, porque não foi cuidado, né? Não teve esse papel do RH cuidando disso tudo, não teve esse olhar pessoas, não teve a parte comportamental que é tão importante nessa transformação toda. E tudo bem, eu falo, graças a Deus, ainda bem, porque nós temos trabalho para fazer, né? Obviamente, fica um trabalho redobrado, porque você ir lá e você trabalhar uma resistência normal do ser humano é uma coisa, você trabalhar uma resistência de um Lean ou de um ágil, ou dos dois juntos, implantado erroneamente, Ave Maria, é de suar mais ainda, né? Então, e é nessa linha que a gente vem trazendo muito, né? Esses comentários todos que vocês trouxeram aqui pra gente, tão ricos, e eu vou jogar essa bola, assim, ó, desse tamanho, pro Salim. Então, Salim, tá com você. E aí, gente, vamos lá. Eu acho que tem algumas similaridades aí, ouvindo a história do Bradesco com a história da gente. Eu acho que eu preciso contar um pouco da nossa transformação como negócio e como empresa, até porque se isso não está conectado à estratégia do negócio, ele acaba não fazendo sentido, né? Então, é também um dos desafios que eu acho que, às vezes, fazer por fazer, né, não é relevante, né? Então,
que acontece? Vivemos esse mundo aí, VUCA, que todo mundo fala, de transformação, os clientes têm uma expectativa completamente diferente. E o meu negócio, ele se transforma, né? Eu estou falando aqui de uma indústria onde a gente está partindo para um movimento de carros elétricos, um movimento de carros autônomos, compartilhamento, conectados, atualizáveis. E a gente não nasceu digital, de fato, né? E como é que a gente vai se fazer digital no decorrer de toda essa jornada? Então, aí a gente começa a nossa jornada e a nossa transformação cultural. A gente teve uma mudança de CEO há mais ou menos 3 anos. E nessa mudança de CEO, um dos primeiros elementos que a gente fez foi percorrer o mundo fazendo atividades que a gente chamou de hackathons de cultura para entender quem nós somos, que eu acho que é um exercício meio que terapêutico. A gente precisa aceitar que a gente tem problemas antes de iniciar algum processo de transformação cultural. Então, a gente é hierárquico, a gente é lento, né? A gente tem uma estrutura rígida, pouco flexível, etc. E a gente tem uma expectativa de para percorrer um caminho e se direcionar para algo completamente diferente disso. A gente quer ser mais fluido, a gente quer ser mais ágil, a gente quer trazer novas ferramentas, a gente quer atender a expectativa do cliente de uma área de uma forma diferente, etc. Então, a gente trabalhou com o conceito de uma instituição chamada Partners in Leadership, de transformação de cultura. Primeiro, eu preciso gerar novas experiências aos meus empregados, para gerar novas crenças, novas ações, e assim eu vou gerar os resultados diferentes e tão esperados. Tudo isso, claro, alinhado a uma aspiração e um direcionamento estratégico, né? Hoje é claro para todos os empregados da Ford qual é a direção que a gente quer tomar como negócio. E aí a gente começa e nasce o que a gente chama de ciclo de transformação cultural. E aí eu vou chegar no ágil já já. Então a gente tem uma parte de transformação de estratégia, novos valores que incorporam elementos como ser curioso, transformar o amanhã, né, explorar algumas coisas. O CEO, toda a liderança, a organização em si, ela começa a se comunicar diferente. A gente tem um elemento que o Bradesco até colocou, a gente tem uma revisão de estruturas, a gente teve uma consultoria que veio com a gente para redesenhar essa estrutura Ford, que hoje ainda não é horizontal, não é fluida, mas ela é muito mais leve do que a gente tinha antes, ou seja, eu estou falando de uma empresa de 200 mil pessoas, em mais de 100 localidades, e com mais de 115 anos. Então, a transformação ela não vai acontecer de uma hora para outra. Eu não vou acordar, né? Não vai rolar, né? Então, a gente precisa ser muito realista com relação a isso. O outro ponto foi a revisão de políticas e processos, a discussão de diversidade e inclusão, porque para inovar, para transformar, eu preciso trazer pessoas que pensem diferentes para me ajudar e me provocar nesse contexto. Eu preciso revisar os espaços de trabalho que eu estou vivendo, e aí tem um ponto que eu preciso incorporar elementos de ágil e elementos de design thinking, e aí a gente fez essa combinação aí em conjunto nesse processo. Então, o primeiro ponto no nosso trabalho foi o foco na mudança de comportamento, o foco na discussão e a gente explicitou novos valores e novos elementos que faziam sentido para a nossa organização nesse momento. Então, a gente separou muito de uso de ferramentas, Kanban, Scrum, etc. Isso muito antes, as áreas de desenvolvimento de produtos e as áreas de IT já tinham de forma estruturada, porque tudo isso começou muito com toda essa questão de CX, que é experiência do consumidor, toda a discussão de mudanças de sistemas, etc. Então, a gente vai para um movimento de foco de comportamento, onde o RH ele entrou como protagonista, né, para trabalhar, reforçando com todos os empregados, como é que a gente poderia trabalhar de forma mais ágil, estimulando ferramentas e materiais para trabalhar a colaboração, direcionar mais eficiência através de interações, né, estimular o MVP, né, você, né, não precisa estar tudo pronto para a gente lançar, a gente podia trabalhar com pilotos, e a gente teve alguns estímulos, né? No Design Thinking, a gente teve a parceria com a IDEO, né, que é uma das maiores escolas de Design Thinking do mundo, que desenharam portais e ações de comunicação para a gente, e aí a gente desenvolveu na área de comportamento mais ágil, não falando aí de ferramentas muito mais de mindsets, processos flexíveis, processos mais centrados em pessoas, como trabalhar diferente. A gente desenvolveu alguns portais que traziam esses elementos, né?
que traziam discussões de como você poderia facilitar aquilo, implementar aquilo dentro da sua área de uma forma muito mais orgânica e de uma forma muito mais tranquila, sem aí grandes processos. Claro que na área de IT, como eu falei, na área de Product Development, a gente já tinha Agile Codes, a gente já tinha parceiros, etc. Isso muito fora do Brasil, né? No Brasil, não. E aí a gente tem um outro ponto, que é o CEO como embaixador, né? Não adianta a gente querer estimular um novo mindset na organização, um novo comportamento, se a gente não tem as lideranças aí maiores. A gente errou em alguns momentos, né? Em alguns momentos a gente achou que poderia ser um pouco mais orgânico, mas o encabeçamento do CEO era algo muito importante. E aí a gente migra para pilotos em diversas áreas, né? A gente trabalhou com diversos pilotos, e o RH, além de ser o responsável aí por estimular essas práticas, a gente entendeu que a gente tinha que ajudar as pessoas a tomarem decisões mais rápidas, a estarem mais próximas dos clientes, a suportar mais flexibilidade, autonomia, adaptação e inovação. E aí, se eu linko com aquele elemento que eu falei, que a gente utilizou para transformar nessa cultura, com a revisão de práticas e políticas de RH. Né? Então, aí entrando um pouco, e eu gosto muito daquele livro Agile People, da Pia Maria, que discute muito em vários subsistemas de RH, né? Tem gente que não gosta muito desse nome, mas em cada área de RH, como é que a gente conseguiria revisar alguns processos da gente. E eu tenho a plenitude aqui, e eu trouxe até alguns, eu listei alguns processos que a gente tem revisado dentro de um mundo muito mais RH mesmo, práticas de RH. A gente não está 100% completo nessa transição, porque existem, né, a gente tem que desaprender para aprender coisas novas, mas a gente trabalhou muito fortemente em qual era o novo papel do líder nesse processo. Então, como é que a gente empoderava mais o líder, né, dava mais delegação para ele na tomada de decisão, em avaliações, em definição de bônus e uma série de coisas. No ciclo de pessoas que muitas organizações chamam aí de talent management, a gente fez simplificação de processos, a gente mudou essa ideia de objetivos do ano únicos e estanques, né? Os objetivos eles podem ser ajustados a todo tempo, e a gente pode trabalhar muito com feedbacks constantes. A gente pode pedir feedbacks de outras pessoas, a gente pode se comunicar e trabalhar isso de uma forma diferente. Quando a gente vai para recrutamento e seleção, a gente tem toda essa mudança que muitas empresas já vêm fazendo, com foco muito mais na assertividade, no comportamento, né? A gente não contrata mais pessoas por skills, e sim por comportamento, por atitudes, né? E um foco aí nessa questão de como construir uma marca empregadora e conectar e conhecer pessoas para um pipeline futuro. Não é um RH que tira pedido, né? Eu faço uma vaga, você vai lá e faz. A gente teve a revisão de políticas tirando regras que não faziam sentido, né? Revisando dress code, práticas de aprovações financeiras, de treinamento, uma série de coisas, né? Para deixar as coisas muito mais tranquilas. A gente incorporou algumas práticas como o design sprint para tomadas de decisão muito focadas no RH e muito focadas na interface dos HR Business Partners, nesse diálogo com as lideranças, né? Como é que o RH Business Partner ele suporta mais estrategicamente o líder, mais próximo e mais ágil. Tudo isso suportado por revisão de sistemas que ainda não estão 100% implementados, né? Porque a gente quer fazer uma mudança de forma de trabalho, implementar novas ferramentas, etc. Mas a gente precisa de um back-office para tudo isso. Uma das coisas bem curiosas que a gente está lançando recentemente é como se fosse um marketplace de grupos de trabalho. Então, qualquer pessoa do mundo pode postar os seus projetos e você pode construir grupos globais para desenhar esse projeto. E aí a gente tem as ferramentas de como criar times ágeis para você fazer a sua autogestão e, de certa forma, montar um time ágil global para trabalhar algum projeto em coisas muito específicas. Toda a parte do treinamento e desenvolvimento muito mais experimental, muito mais interativo e muito mais reduzido, né, no tempo, né, e na necessidade do empregado. Revisão de workplace experience. Então,
a gente eu estou listando aqui porque eu acho que quem trabalha com RH, né, generalista, né, executivo e até os analistas, são diversas áreas que estão tendo que se reinventar para trabalhar nesse novo mundo. E tudo isso só vai funcionar se realmente existe uma conexão com a estratégia do negócio e, de fato, uma transformação cultural, né? E aí eu venho aí, até muitos dos desafios foram colocados aqui, mas a gente tem um foco muito grande em mudar uma cultura. Não é fácil, né? Muitas vezes algumas coisas elas funcionam mais do que outras, às vezes é no papel, existem, né, a gente tem um desejo e acha que vai funcionar de um jeito e não vai por causa de resistências, né? Como eu falei, a gente precisa desaprender e aprender coisas novas. O tamanho da empresa talvez não, ele com certeza ele gera um grande impacto, e o tamanho e a distância, né, e as especificidades culturais de cada localidade. Eu cuido aí de uns 7 países. As operações elas não são as mesmas. A gente tem uma lógica, mas a gente tem que se adaptar à realidade de cada um. Tem uma questão ainda que a gente vive muito grande, e eu acho que a Adriane colocou isso super bem, e eu vivo isso na prática, é entendimento de conceito versus implementação. A gente errou em alguns momentos em tentar fazer coisas muito caseiras, e aí depois a gente teve que resgatar e trazer pessoas externas para ajudar a gente. Eu acho que tem um outro ponto, avaliar o que faz sentido para a nossa cultura, para aquele momento. Em alguns momentos a gente quer acelerar demais algumas coisas e não é a hora. A gente tem que parar e refletir. Então, vá com calma, não vai tudo de uma vez. E eu acho que uma mensagem para todos, assim, que é um desafio geral. Eu acho que todo mundo está numa jornada de aprendizado sobre toda essa transformação. Eu estou aprendendo muito. Estar aqui com vocês me faz aprender, ler e dialogar. E eu acho que é uma jornada incrível que a gente tem aí pela frente para ajudar as nossas organizações a se reinventarem, ainda mais depois de tudo isso que a gente está vivendo hoje. A gente precisa aí, né, encontrar talvez novos modelos de gestão e novas formas de trabalho. Exatamente. Até você falou, nossa, Salim, que lindo, né? Imagina o tamanho do desafio em lidar com isso, né? Com essa transformação, com essa mudança, com diferentes culturas, de diferentes regiões, diferentes países, pessoas que vivem de forma diferente, que agem de forma diferente e dentro de uma mesma organização. Então, fala aí um cadinho mais para nós. Não é fácil não, viu? É bem específico, até porque assim, a ação das pessoas, a história de cada uma é bem diferente. O momento econômico, político, social, de vendas, etc., de cada país, ele é muito específico. A estratégia ela é global, mas os produtos eles são locais, a estrutura ela é local. Então, tem um trabalho, e eu vivi isso muito em outras áreas, em Ágil, e tem isso muito fácil. Tem um trabalho de você educar a liderança sobre o que a gente está falando. Porque se a gente não educar e mostrar para eles os benefícios que isso pode gerar, a gente não vai conseguir ter o sponsorship, o buy-in, né, como a gente fala muito em empresa americana. Se eu não tenho um buy-in, se eu não tenho um suporte, eu não vou para lugar nenhum, eu não consigo gerenciar e suportar essa transformação, porque ela não é autêntica. Eles não conseguem enxergar que aquilo faz sentido para o negócio. Então, aí quando a gente cria aí os nossos centros de design pelo mundo, né, para exatamente estimular esse olhar para o cliente de uma forma diferente, né? Eu acho que tudo isso faz parte dessa transformação. E assim, eu particularmente, as pessoas às vezes acham, está muito lento, tem que ser mais rápido. A gente precisa de tempo mesmo, né? De tempo, né? De coragem, né? De coragem, desbravar esse novo mundo, para questionar e mudar o status quo e o sistema, né? É uma transformação é uma sociedade ali, né? Toda a organização, né? Um micro-organismo ali, né? Como é que eu transformo aquilo? Como é que eu provoco aquilo para ser diferente? Eu acho que é isso. Estamos aprendendo. Estamos todos aprendendo sempre, né? Silvia, vou levar o Salim pra gente bater um papo lá no Bradesco. Viu? Eu já mandei mensagem pro pessoal aqui do People, eu falei, gente, não me esqueçam da gente arrumar uma conversa com o Salim. Salim, se você me der a honra, eu tô te convidando aqui pra gente bater um papo lá no Bradesco, qualquer hora dessa, hein, cara? Vamos lá, tamo junto. Vamos chorar as nossas dores todas juntas. Que delícia. Bom,
que eu falo, já tem gente maravilhosa aqui, só mentes brilhantes, graças a Deus, que bom. E aí, dentro desse universo todo, eu sempre falo, para a gente começar a promover as grandes mudanças, a gente começa por um passo. Ninguém começa com um passo gigante, porque a gente se arrebenta sem sombra de dúvidas. Um passo por vez para a gente poder fazer o Kaizen, a gente fazer ele sistêmico e de processo. E não um caicaco que pode arrebentar a gente de uma vez, né? Que é aquele grande salto de uma transformação. Então, aos pouquinhos, porque nós estamos muito acostumados, né? Nós viemos já de décadas trabalhando e formando vários silos. Eu costumo comparar as empresas com o Grande Dave. Eu não sei se vocês já assistiram o filme do Grande Dave, que é o Ed Murphy, que ele é uma nave-mãe, que ele vem para a Terra com uma missão e para resgatar algo que caiu de lá do espaço. E quando ele chega aqui, dentro dele tem várias pessoinhas. Então, eu sempre falo, né? E ele, quando ele quer ir para uma direção e algumas pessoinhas de dentro dele quer ir para outra direção, a nave fica perdida. Ela não sabe qual é a direção que ela tem que tomar. E as empresas, de alguma forma, a gente precisa falar, porque às vezes dentro da própria empresa, nós temos diversos silos. E esses silos, eles parecem empresas diferentes dentro de uma própria empresa. Eles acabam defendendo a sua própria bandeira do teu departamento. Quando eu falo silos, são os departamentos. E isso daí, gente, eu falo que é um desafio gigantesco a gente quebrar tudo isso dentro de uma empresa, dentro de um único local. Imagina isso no tamanho das dimensões das empresas que nós estamos trazendo aqui para vocês como cases. Imagina a gente quebrar a mentalidade, né? Mudar a mentalidade das pessoas a um ponto das pessoas entenderem que dentro de uma organização, de um CNPJ, existem vários CPFs que acordam todos os dias dispostos a acertar, que ninguém sai no mundo para poder errar, ninguém acorda e fala, uhul, beleza, é hoje que eu vou errar. Todo mundo vai acordar disposto a fazer algo diferente, a fazer de fato algo que faz sentido para essa transformação toda. Então é aquele negócio do mindset, fazer a transformação do nosso pensamento para que a gente possa estruturar todos os nossos passos para fazer as mudanças que nós temos que fazer e principalmente quebrando esse pensamento de silos. A única bandeira que a gente tem que defender, a única bandeira que a gente tem que levantar é a da empresa como todo e não os dos departamentos. Eu acho que os departamentos estão lá somente para agrupar grandes mentes, pessoas com skills, com expertises que precisamos para poder fazer o negócio acontecer, a roda girar. Então juntar tudo isso, juntar toda essa expertise que a gente precisa para fazer a diferença acontecer de uma forma estratégica, de uma forma estruturada, para que a gente consiga fazer, né, aquele negócio antes de melhorar, piora, mas que a gente consiga fazer sem muita dor, porque dor sempre vai ter, porque dói para mudar, dói. E é aquele negócio de, quem quer mudança aqui dentro? Todo mundo pega e levanta a mão. Mas quem quer mudar? Ninguém levanta a mão. Então, a gente tem que saber que essa mudança ela tem que ser promovida individualmente para que a gente possa trazer esse conjunto de indivíduos para fazer isso tudo girar junto com a gente, para uma única bandeira ser levantada, para que a gente possa efetivamente seguir objetivos gigantescos dentro daquela organização. Então é isso. Se eu ficar falando aqui também, eu acabo me empolgando e desculpa, a noite é de vocês, mas era só para complementar um pouco do meu pensamento diante desse universo todo de transformações que nós estamos fazendo, né, dentro aí das organizações. Então, agora, junto com tudo isso que a gente já ouviu brilhantemente, vou passar a palavra para o Paulo Maffei. Obrigado, Adriane. Bom, depois que eles falaram isso, eu vou embora. Muito obrigado pela participação, está ótimo. Tá? Não tem mais nada a complementar. Não, é muito bacana, Adriane, isso que a gente está falando, e eu não sei, o Salim com certeza viu. Uma vez eu estava visitando o RH da Ford, lá na fábrica de Taboão,
E me impressionou muito uma placa que eu vi lá na recepção. Estava escrito assim com o neto do Ford, né? Que eu acho que é o CEO agora, não é, Salim? Isso mesmo, Bill Ford. É o Bill Ford. Uma placa que eu memorizei na hora porque eu falei, caramba, nessas 3 frases tem um desafio monstro. Estava assim, one goal, one team, one company. Um objetivo, um time e uma companhia, né? Quer dizer, olha o grande desafio que é isso que você falou, Adriane, de tratar os silos. E na minha jornada profissional aí, né, como diretor, como CEO, eu tive problemas seríssimos com silos. Porque os silos, na realidade, são comportamentos, às vezes, muito negativos, né? Por quê? Egos, né? Então, eu tive diretores que chegavam para mim, entravam na minha sala e falavam, na minha área ninguém mexe, né? Quer dizer, um absurdo você, em pleno século XXI, na minha área ninguém mexe, né? Agora, voltando para a gente não perder o foco aí da nossa conversa com relação ao RH. Eu venho estudando RH há muitos anos e eu queria mudar um pouquinho a perspectiva do que a gente está conversando, porque quando a gente olha, puxa, exemplos fantásticos de 2 empresas aí que para mim são ícones no mercado e uma no mundo, que é uma Ford, né, que virou o planeta, e um Bradesco, né, que é um ícone, uma das empresas financeiras aí, se não for a mais competente do mundo, uma das, né? Quando a gente olha esse mundo, é um mundo bastante complexo, é um mundo onde você tem várias perspectivas, você tem várias ações, imagine a grandeza do trabalho que vocês estão fazendo, não é brincadeira, né? Quebrando essas barreiras, tentando vender esse trabalho. Uma coisa que o André falou e que o Salim falou também, que para mim, sem isso, nada funciona, é o sponsor, né? Se não vier de cima para baixo aquele direcionamento claro, onde o primeiro homem da companhia abraça e fala isso é importante, eu não acredito em nenhuma outra metodologia que vai se implementar, certo, André? Porque na hora do vamos ver, você precisa a pessoa quebrando silos, dando drive, falando aquilo que precisa ser falado para aqueles grupos que aceitam, para aqueles grupos que não aceitam também, né? E a gente sabe das resistências que tem, né? Agora, uma outra realidade que eu tenho vivido, hoje eu tenho a minha consultoria também, pequena, é a realidade do RH em empresas médias e pequenas aí no Brasil, né? Então, a gente sabe, Adriane, que muitas empresas, não vou te precisar dizer, me atrever aqui a falar quantidade, de empresas médias e pequenas, não existe ainda RH, é DP, é Departamento de Pessoal, né? Eu tenho clientes que você também como consultora sabe disso, você procura o RH dentro da empresa, não tem, né? Tem um assistente, uma auxiliar, coitada, fazendo o trabalho totalmente operacional, não menos importante, né? Aqui não vem nenhum comentário, que essa área operacional, fundo de garantia, folha de pagamento, seleção, carteira, tudo isso é importante. Se não houver isso, a empresa para. Então, eu tenho clientes hoje que eu fico 2 dias com os donos, trancados numa sala, fazendo uma pergunta: qual é o nosso negócio? E eles não sabem responder. Verdade. E te contratam para você fazer um desenho de uma empresa para 2035. Né? Então, você tem que voltar, back to the basic, né? Voltar e tentar trabalhar com eles conceitos básicos, né? E você percebe que dentro da empresa não tem sequer uma pessoa preparada para se falar de RH e mal gestão de pessoas ou liderança. Então, é nesse ponto que eu vejo que as metodologias podem ajudar sobremaneira, principalmente a orientar esse pessoal, né, no mesmo sentido, na mesma direção, mas muitas vezes, indo para um lado extremamente prático, você precisa voltar à base e conversar com esses líderes e trabalhar o básico com eles para que você consiga se comunicar, e comunicação, né, é o que o outro entende, não é o que eu estou falando,
entender a realidade deles e fazer com que eles entendam quanto essas ferramentas podem ajudar. E às vezes a gente não consegue, né, Adriane? É verdade. Às vezes não consegue. A pessoa olha e fala, não, isso é teoria, mas como é que nós vamos vender mais? Como é que eu vou reduzir minha perda na produção? Olha, espera um pouquinho, deixa eu te mostrar, precisa fazer isso. Mas não tem gente para fazer isso. Então, a adequação da ferramenta, acho que compete a nós, gestores e consultores e profissionais, como muito bem falado foi, adequar o nível da ferramenta, a capacidade de absorção da empresa e a capacidade de compreensão e, principalmente, outra palavra que é gravíssimo dentro das empresas que a gente conversou, implementação. Né? Ou seja, se nós não tivermos efetivamente sensibilizado algumas equipes para implementar, e existe um autor muito, muito conhecido em Harvard, né, que é o Philip Kotler, né, com 2 T's, ele diz o seguinte, para você implementar a mudança, não queira bater em todo mundo e implementar uma mudança enorme, porque você não vai conseguir. Pegue ilhas, pedaços e implemente a parte. A Harvard lançou, não foi recente, acho que foi o ano passado, se não me falha a memória, 2019, 2018, uma capa de uma revista muito bacana, recomendo a assinatura, dizendo assim, esqueça, você não muda a cultura. E aí você vai ler o artigo, ele diz o seguinte, né? Fala, como não muda a cultura? A cultura é tão grande, tão poderosa, por exemplo, uma cultura do Bradesco da vida, né? E tem carreiras fechadas, né? Cultura de uma Ford, que é centenária. Você não muda realmente, como foi falado, de uma hora para outra, né? O que eles recomendam, essa é a visão desse especialista que me falha a memória agora. Você pega projetos, implementa microprojetos dentro desses silos, faz a coisa acontecer, gerar resultado e você começa a transformação através dos resultados atingidos. Né? Aí a organização olha, um departamento olha, um gestor de silo ou um senhor feudal dentro da empresa, que tem vários senhores feudais, né? Às vezes a gente encontra alguns deles e fala, por que a gente não pode fazer aquilo? Eu quero que a minha área faça aquilo também. Aí você dá um outro passinho, e vai no bom sentido, disseminando aquilo de uma maneira positiva, irradiando, como foi falado aí pelo André, de uma maneira positiva, para a coisa se espalhando. Né? Então, drives que são muito importantes, acho que na implementação de qualquer ferramenta. O sponsor, ter um time efetivamente de campeões, né? Comemorar de maneira muito forte e barulhenta, né, as pequenas vitórias de implementação, né? Não tentar empurrar a coisa goela abaixo, porque você não vai conseguir, principalmente a minha experiência em empresas grandes, mesmo sendo CEO, você não consegue, né? Porque é muito pesado, é muito difícil esse trabalho nos silos. Né? Agora, quando você olha empresas médias e empresas pequenas, que a gente tem muita oportunidade de crescimento aí, até para as nossas consultorias, a coisa muda totalmente de figura. Porque você sabe, Dani, que tem umas que não sabem nem o que quer. E a pior dificuldade para um consultor é quando o pessoal chama a gente, você começa a fazer aquelas perguntas de situação para mapear a situação, e o camarada olha para aquilo que você está falando e fala, não, é legal, mas não entendeu nada, você tem que voltar e orientar, que é a nossa missão, e mostrar o passo a passo, e você muitas vezes se depara com uma realidade muito aquém daquilo que a gente esperava que fosse encontrar. Né? E aí você tem que ter a sensibilidade de falar, cara, esse camarada não entende nem o que é SWOT análise, como é que eu vou explicar para ele, Lan? Né? Ele não entende nem o que é planejamento, né? Como é que eu vou explicar? Então, você, às vezes tem que dar um passo atrás, ajudá-lo, que é uma situação que eu estou vivendo, ainda de mapeamento de processo e tudo, para depois dar um outro passo, né? Porque o RH dele o DP dele é composto de uma moça, né, que nunca leu nada sobre gestão de pessoas, e você tem que trabalhar com o que você tem. Né? Então, eu acho muito bacana os cases do Bradesco e da Ford. Eu ouço isso, é música para os meus ouvidos, porque, puxa vida, 2 empresas que são ícones, indo na direção certa, e temos aí 3 brilhantes pessoas trabalhando nisso, que já demonstraram o seu amor pela coisa, né?
vindo de áreas diferentes, reconhecendo a dificuldade. Mas é só esse contraponto que eu gostaria de colocar, até porque tem muitos ouvintes que são de empresas médias e pequenas nos ouvindo, com certeza, deve estar com um monte de pergunta. Quando você vai para a média e pequena empresa, a coisa muda. Na minha visão, não sou dono da verdade, não, acho que muda, Adriane, André, radicalmente. Muda. Né? E aí, só para complementar e terminar, para a gente abrir aí para as perguntas, num dos estudos que eu fiz aí no passado, com relação ao RH, é claro que isso vai evoluindo, até por meio de pesquisas, né, com 11 empresas de diferentes segmentos e com 11 CEOs e 11 colegas meus, eu identifiquei aí 3 papéis. Né? O RH como um parceiro estratégico, que é esse aí que participa efetivamente na construção e implementação da estratégia da companhia, né, agregando valor. Né? Um outro ponto, apoio operacional, uma área agindo como importante provedora de recursos, né, de rotinas, ideias que facilite o dia a dia da empresa. E um outro papel, Adriane, que é um agente de mudança. É isso que a gente está tentando falar aqui e fazer. Né? Uma área envolvida em todos os processos de mudança, aí, agindo e atuando como uma catalisadora. Né? Mas muitas vezes, quando você chega numa empresa média e pequena no Brasil, você embola tudo isso e fala, meu Deus, tem que começar do básico, porque como é que eu vou falar de Scrum, como eu vou falar de Lean, como é que eu vou falar... Espera um pouquinho, né? E aí a gente tem que fazer toda aquela reflexão interior, porque é um cliente que está na nossa frente, você tem que ajudá-lo acima de tudo, até para construir um relacionamento ao longo do tempo e ajudá-lo efetivamente. Então, muitas vezes você tem que dar um passo atrás, aí eu vejo, me permitam uma opinião, muitas consultorias errando gravemente, porque querem impor e vender o produto que ela tem, e não dá um passo atrás para ver exatamente o que o cliente quer e necessita. Né? Porque falar que o cliente é o ponto central, Adriane, das coisas, é fundamental, é importante. Aliás, o Sam Walton tem um dizer muito claro sobre isso, né? Que ele diz que só uma pessoa pode demitir, desde o presidente ao faxineiro, o consumidor, é o cliente, quando ele decide colocar o dinheiro dele em outro lugar. Né? É o Sam Walton que falou, esse fundador do Walmart. Né? Então, Bradesco incomodado com o mercado, né? Preocupado com o mercado, e tem que se preocupar, né? Porque o mercado está aí mudando, os concorrentes estão aí vindo para cima da gente, Ford, não precisa nem falar, indústria automobilística, 2 ícones do business, todo mundo preocupado com isso, onde o foco é o cliente, mas tem que ser de verdade. Eu não tenho dúvida que nessas empresas são, mas o que eu tenho visto em sala de aula, na minha vida corporativa e na minha consultoria, né, que hoje eu vivo os três papéis aí, é que muitas vezes, né, o cliente não é o centro de tudo. Em grandes corporações, muitas vezes o cliente não é a peça mais importante. Isso é uma afirmação, não é. Né? Porque às vezes a empresa, quando ela tem que sacrificar bilhões de dólares, ou o cliente, ela fala, sacrifica um pouco aqui, lança aqui, porque são bilhões de dólares, não podemos, o acionista vai me matar se eu perder bilhões de dólares. Então, eu gostaria de fazer esse contraponto, né? Trazendo a coisa à luz aí da minha experiência, que eu tenho vivido. Tá? Muito legal. Muito obrigada, Paulo. Que delícia de te ouvir, né? De aprender. Delícia não foi, mas é realidade. É uma realidade, aquele negócio, a vida como ela é. Né? Não é by the book, não é coisas que a gente vê no mercado de algumas pessoas que simplesmente vai lá ler um guia, ler um livro e sai fazendo aquilo que acha que tem que fazer da forma que ele acha que tem que fazer, sabe? Então é bem complicado, é complexo, a gente não pode lidar com coisa complexa de uma forma simples, não é simples, é complexidade com complexidade. A gente vai muito nas empresas, até pouco tempo atrás, a gente precisou reestruturar uma empresa inteira. Tudo bem que ela é uma empresa pequena, de 70 funcionários, mas a gente precisou colaborar, contribuir com eles, porque eram pessoas de outra área que, de repente, se juntaram, fez aquele universo acontecer. Tinha 24 anos na ocasião, agora estão com 27 anos.
E aí, quando você vai lá e põe ferramentas básicas, administrativas, de estratégia e tudo mais, como um SWOT, né? Um Business Model Canvas, para poder entender qual é o valor que eles estão entregando e tudo mais, e os sócios não sabem. Eles não sabem nem o que estão fazendo ali direito, eles ficam no operacional, continuam no operacional. Então, assim, é bem complexo. Então, não é trivial, não é simplesmente sair lá, que nem eu vejo muitas empresas também. Paulo está corroborando com tudo isso, né, que a gente está falando aqui, que chega e fala assim, monta aí umas squadzinhas. Primeiro que squad é um nome dado para um modelo do Spotify. Então, né, vamos montar uns times ágeis com um framework que faz sentido para a empresa, para entender como a gente começa a montar este motor e fazer de fato funcionar. Então, assim, é muita coisa. A gente ficaria aqui horas e horas e horas falando sobre isso, falando de vários cases que a gente já pegou, atua no mercado, e é muito gostoso, é muito rico toda a experiência que vocês trazem aqui para a gente nesta noite. Muita gratidão no nosso coração. E aí a gente só abre mais alguns minutinhos, porque a gente já passou bastantão, né? Só alguns minutinhos para ver se tem alguma colocação, algumas perguntas. Já estou olhando aqui para a Amanda para ver se tem. Tem bastante? Não? A gente vai ter que... Vamos ver como que a gente consegue acelerar o processo. Espera aí, eu vou lendo aqui da máquina dela. Espera aí, que fica mais fácil. Da onde que eu venho? Espera aí, então. Ó, eu vou lendo aqui para vocês, tá? Porque fica mais facinho e depois eu prometo que a gente já vai desconectar para vocês poderem descansar, tá bom? Da onde eu venho, mano? Aqui, na ressignificação. Ó, o João Vieira Araújo disse para nós, é uma colocação, não é nem uma pergunta, tá? É uma colocação e acho que cabe a gente poder ler aqui para todo mundo. A ressignificação do RH em ambientes de inovação no mundo VUCA, onde prevalece o novo normal, passa necessariamente pela experimentação próxima ao cliente. Muito obrigada pela contribuição, João. Cadê? A Marcele. Marcele, ela tem duas perguntas aqui. Os RHs e colaboradores apresentaram muita resistência à mudança? E a outra é, os RHs optaram pela multicanalidade na oferta dos serviços? Vocês querem ir respondendo? Eu falo só para a gente tentar ser objetivo para não ocupar tanto mais o tempo de vocês que a gente já passou. Desculpa. Resistência à mudança... Pode falar. Os RHs e não, colaboradores... fala, Salim, vontade. Não, eu acho que a resistência à mudança, ela existe, vai existir sempre, né? Eu gosto muito de uma curva da mudança, né? Joguem aí no Google, curva de mudança, vocês vão ver um ciclo lá, né? Eu acho que essa coisa do choque, a negação, etc. Eu acho que isso ela é muito forte. Então, faz parte de toda a transição, de todo o processo de transformação. E a gente tem que lidar com isso. Algumas pessoas a gente tem que atuar mais fortemente para, né, trabalhar com ele, mostrar quais são os pontos fortes, fracos. Eu acho que seguindo, né? Silvia, deixa para você. Concordo em gênero, número e grau. Eu só acho que a gente tem que garantir nesse contexto um pouco de segurança psicológica, né, para essa mudança acontecer, porque existe um receio da perda de espaço, da perda do que eu não sei fazer, de que tudo vai mudar e eu não vou me adaptar. Então, acho que a gente tem que demonstrar espaço e dar condição de desenvolvimento e, óbvio, né, ter clareza de que não pode ser que não seja para todo mundo mesmo, mas a gente tem que ter um plano estruturado para fazer isso e sustentado por uma segurança psicológica. Então, acho que a resistência ela é muito parte disso. Acho que as pessoas estão curiosas para mudar, mas essa resistência vem muito pela essa insegurança. É só uma composição aqui, a resposta do Salim. Perfeito, gente. E ó, eu só estou acelerando aqui o processo para a gente conseguir terminar mais rapidinho, tá bom? Ó, os RHs optaram pela multicanalidade na oferta dos serviços? Multicanalidade. Eu não sei se eu entendi, se eu compreendi bem essa pergunta. Eu acho que a gente está falando de oferta dos Vários nossos canais. serviços digitalmente, fisicamente, por meio do BP, né? Eu acho que esse é um caminho que
não tem muita volta, né? A gente, para conseguir efetivamente gerar a autonomia que a gente precisa dar automação para isso, né? Eu preciso deixar o autosserviço cada vez mais fortalecido para melhorar a experiência e conseguir garantir que o RH esteja dedicado realmente à criação de valor do negócio. Como o Bradesco, acho que a gente ainda está em processo de evolução nesse sentido. Especificamente para a entrega de valor do People Office, a gente está tentando fazer isso em algumas frentes, fazendo esse exercício, mas eu acho que é um caminho sem volta. Sem volta, Show de bola. Vou para outra, tá, gente? Ó, Cris Fernandes, vocês têm algum case para dividir da resolução de conflitos nos squads, entre os membros das equipes e entre diferentes squads? Fica a cargo somente do time ou RH ou People Office entra em algum momento? Vai ter... Acho que eu e o André rimos aqui da mesma coisa. Eu tenho uma lista gigantesca. Eu acho que a gente consegue citar diversos exemplos, né, em várias áreas, né? Aí depois a gente pode até fazer um fórum para isso, gente. Mas sim, que sim. Tem sim, né? Ainda mais quando a gente fala, né? Eu gostei muito da fala do Paulo. Ele trouxe um tom de Nelson Rodrigues para nossa reunião aqui, né? A vida como ela é, gente, porque a gente está aqui, a gente está entusiasmado, a gente é entusiasta, mas quando a gente senta com o board para falar sobre resultado, impacto, pessoas que foram transformadas, pessoas que não foram transformadas, onde está pegando o problema no banco, o que a gente vai fazer? Aí ali o bicho pega, e essa conversa perde um pouco do romantismo e a gente tem que ir para as vias de fato, né? Mostrar números, mostrar evidências e falar das coisas reais, né? E a gente erra muito, a transformação ela peca porque a gente procura trazer essa roupagem colaborativa, a gente falar dos nossos erros de uma maneira transparente e a gente se depara com um mundo que às vezes adota uma linguagem um pouco diferente, né? Mas acho que a gente poderia fazer uma sessão dessa só com conflitos. Só com... Vocês estão convidadíssimos de novo. Eu vou correr aqui, tá, gente? Deixa eu ver. Não vai dar tempo, tá, de falar de todas, mas a gente vai anotar e depois o nosso time, com muito carinho, vai escrever aí para vocês, enfim. Cadê? A Marcele ainda, né? Aqui, né? Marcele Rodrigues. Houve também a mudança do modelo de negócio para CSC? Posso responder essa. Essa mudança do Centro de Serviços Compartilhados de RH, ela aconteceu em várias organizações há muitos anos atrás. Né? Tem organizações que fizeram essa migração há 10 anos. Né? Pelo menos na Ford, a gente tem hoje o Centro de Serviço Compartilhado, né? Que fica no... O RH ele é dividido em 3 grandes blocos. Né? As áreas especialistas, os business partners e o share service, né? É um modelo bem comum aí do David Urich, da década de 80, né? Que muitas organizações adotam. Então, ela acaba ajudando a gente porque muitos dos serviços transacionais eles se deslocam para o share service e acaba deixando o RH com um papel muito mais estratégico de contribuição no negócio. Tem autores que questionam o modelo de share service, tem uma série de coisas, mas acho que não faz sentido a gente discutir isso agora. Show de bola, mesmo, porque agora a gente já tá com tempo mega curto. Cadê o negócio? Tem acho que mais uma pergunta que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar essa daqui, ó. Ana Cláudia pergunta: em um cenário de transformação, como o RH pode auxiliar para a disseminação da cultura de aprendizagem em contraste à cultura tradicional de se evitar erros a qualquer custo e ou de puni-los? Olha, Adriana, eu queria colocar a minha visão sobre isso. Acho que o RH ele começa a contribuir de uma maneira bastante efetiva a partir do momento que ele sai do back-office e vai para o front-office. Né? A partir do momento que ele vai para as áreas, entra na área e começa a entender onde dói naquela área. Né? Como aquela área ela é medida. Entender um pouco os KPIs, né? Os Key Performance Indicators das áreas. A partir do momento, essa orientação que eu dava para os meus RHs, a partir do momento que o RH ele sai da posição dele, né? Que, lógico, é uma posição passiva, para uma posição extremamente agregadora de valor, e ele entra na área
não com um caráter policialesco, mas na medida em que, olha, estou aqui para ajudar a você, gestor, o que eu posso fazer para ajudar você, gestor, mas não só perguntando, entendendo realmente a operação dentro do possível, obviamente, né, guardando as devidas doses de bom senso, eu entendo que ele começa a ser visto de uma maneira diferente, né? Ele começa a ser chamado para as reuniões, ele começa a efetivamente ter uma participação bastante ativa no cenário, focando no resultado. Essa é a maneira com que eu entendo. Nos seus colegas aí, o Salim, André, Silvia. A gente, acho que é uma conversa longa essa sobre... Eu acho que a gente vai ficar a noite inteira aqui, né? Eu não vou me arriscar a gente entrar nessa discussão agora. Mas eu acho que... Desafio, mas só complementando, eu acho que é um grande desafio a transformação em uma cultura de aprendizagem, a transformação, é tudo... Assim, a gente mexe com uma série de elementos dentro de uma organização, né? E a gente, por exemplo, em treinamento e desenvolvimento que eu lidero, a gente quer ser mais fluido, a gente acha que a gente quer dar autonomia para as pessoas, etc., mas nem sempre elas estão preparadas para isso. Então, tem uma série de nuances envolvidas, né, nesse processo, mas eu acho que tem uma frase, eu acho que tem um elemento que é muito importante, precisa ser autêntico, precisa ser verdadeiro, porque muitas vezes a gente faz precisa desenvolver por desenvolver, uma cultura de aprendizagem porque está na moda, né? Então, assim, como é que a gente realmente cria algo que realmente faça sentido e tenha conexão com a realidade do negócio, né? Eu acredito que aí colaborando e assim também não me estendendo, seja o exemplo e apresente os resultados, né? Então o RH ele entrar no jogo, eu vejo hoje a luta da Silvia lá em, por exemplo, dentro de casa ela montar um time multidisciplinar, né? Ela se posiciona como People Office. O People Office é uma entidade que representa diversos departamentos, né? E numa organização que é extremamente departamentalizada. Então, e conseguir romper essa barreira, construir um núcleo desse e avançando, apresentando resultados práticos, reais, né? Impactando os empreendimentos, conforme o Paulo falou, indo lá realmente, entendendo a dor e resolvendo, né? Botando lá o valor em prática, né? Eu acho que isso daí, para mim, tem dado muita resposta. Eu queria só fechar aqui em parte em concordância com o Salim, porque acho que a gente precisaria realmente de uma live inteira para discutir cultura de aprendizagem. Acho que a gente precisa falar muito mais de personalização, a gente precisa falar muito mais do momento da seleção das pessoas para a gente conseguir olhar para esse resultado depois. Acho que a cadeia de RH como um todo tá conectada, a cadeia de desenvolvimento de capital humano quando a gente fala de cultura de aprendizagem. Então, não é simplesmente o fato da gente ter ferramentas ou objetos de aprendizagem que sejam aderentes, mas a gente entender o momento, a história, o continente de modelo mental de cada indivíduo, e aí acho que é uma complexidade diferente. Acho que tem uma boa jornada aí pela frente para todas as áreas de T&D, universidades corporativas ou aspirantes ao tema. Acho que outra live para você produzir aí, Adriane. Pois é, bora nós. Vocês toparem, a gente tá junto de novo. Ai, meus queridos, olha, nós já somos eternamente gratos por todo aprendizado que vocês proporcionaram aqui pra gente hoje. Foi extremamente enriquecedor. Era pra gente fazer aí uma live de 1 hora e pouquinho. A gente já tá estendendo aí, já tá quase 2 horas, por isso que a gente tá tendo que já cortar e eu não vou colocar mais nenhum tipo de dúvida agora, porque em respeito aos nossos queridos, aos nossos parceiros, que aceitou esse convite com tão bom grado, sabe, assim, de você falar, topo, vamos, bora, vamos lá. Então, assim, muito, 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 muito obrigada a vocês por disponibilizar esse
tempo de vocês, que a gente sabe que tempo é dinheiro e, né, e vocês conseguirem fazer aí uma troca, inclusive o pessoal que estão aqui, o pessoal que está aqui assistindo junto com a gente, ao invés de assistir a live lá, né, que eu já vi assim, eu falei, ixi Maria, a live de Sandy Júnior, bem hoje, e Raça Negra. Então, assim, com uma live dessa daí de cada lado e vocês escolherem por aprender, não tem preço. Eu acho que eu sempre vou optar pelo aprendizado, não tenha dúvidas disso. Então, é o meu muito, muito, muito obrigada. Que delícia de beber nesta fonte que vocês trouxeram aqui para nós. Gratidão, nosso coração. Falando no nome da família Sunset, muita gratidão. Gratidão a vocês que participaram brilhantemente. Gratidão a todos que assistiram e que também participaram com as suas perguntas e colocações aqui, que nós vamos ler todinhas depois. E é isso, amores. Qualquer coisa, essa live vai ficar gravada sim, vai ficar lá no nosso canal do YouTube. Siga a gente lá, se inscrevam, clica lá naquele sininho. Agora eu vou dar uma de blogueira, né? Clica no sininho para vocês receberem as nossas notificações dos vídeos que nós estamos colocando ali de conteúdo. Espero que de alguma forma a gente possa contribuir com todos vocês e com a sociedade. E aquele negócio de, pelo menos, né, se a gente plantando sementinha no coração de cada um de vocês e vocês plantando de pelo menos uma pessoa, a gente já tem pelo menos 100 e poucas pessoas aí impactadas com conteúdo de qualidade. Então é isso, né? Siga a gente lá, conversem com a gente tem o maior prazer de poder contribuir aí com vocês e tirando dúvidas, disponibilizando materiais, enfim. É isso, amores. Muito, muita gratidão mesmo. Vocês querem dizer alguma coisa aí? Não, gente, muito obrigado também. Foi uma honra estar aqui e escutar o depoimento de todos aí, viu? Foi muito bacana. Obrigado, Adriana, pelo convite, pela oportunidade. Prazer em ver aí o Salim, toda a turma. Muito obrigado, viu? Silvia, André, Carla, Kleber, obrigado aí pelo convite. Conta comigo aí o que for preciso, tá? Ai, que lindo. Obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado, obrigada pelo aprendizado, né? Que acho que mais do que a gente trazer é a gente levar. Então, foi massa. Obrigada. Tá joia. Obrigado. Obrigada a nós. Obrigado, gente.